As imagens abrem, vamos lá. Marco Rubio falando. Olá. Obrigado por me receberem hoje. Eu estou substituindo a Caroline hoje, obviamente. Eu vou fazer alguns breves comentários, então vou responder as perguntas de vocês. Como vocês sabem, no final de semana, o presidente anunciou o Projeto Liberdade. E o objetivo é resgatar, 23 mil civis de quase 87 países que estão ali presos no Golfo. Não se esqueçam, um estreito que foi capturado por esse regime cruel. Esses são marinheiros que estão presos no mar porque o Irã está fazendo uma coisa que não é só criminosa. Claro que é criminosa também, mas é uma coisa destrutiva no Estreito de Hormuz. Marinheiros de 87 países do mundo, muitas das quais não estão em qualquer hostilidade militar, estão sob risco de perderem as cargas e as vidas dos próprios cidadãos por causa desse bloqueio. Você não pode deixar um navio no mar por tanto tempo, você começa a ficar sem comida, sem água potável, e você fica à disposição de piratas. E isso é o que é? Isso é pirataria. Não só isso, mas alguns receberam fogo diretamente, ataques a diversos navios civis. Então, para colocar isso de perspectiva plana, essas são pessoas inocentes, espectadores que não têm nada a ver com nada disso, e estão sendo tomados como reféns, unicamente porque o Irã quer. Porque o regime, assim como brutalmente matou dezenas de milhares dos próprios cidadãos pelo crime de protestos pacíficos, porque estão insatisfeitos com a qualidade de vida. Então agora esses barcos ficam ali como patos mancos, não tem para onde ir. 10 marinheiros já morreram por causa disso, civis. Então agora vários países, tanto publicamente quanto em privado, pediram que os Estados Unidos auxiliassem para liberar a navegação no Estreito de Hormuz e restaurar o comércio global. Então o presidente Trump, como sempre faz, deu um passo adiante e respondeu ao pedido de ajuda. Ele está orientando as Forças Armadas Americanas a orientar esses navios para a liberdade, dando uma bolha protetiva para que consigam se movimentar com segurança e sair do Golfo. Esse é o primeiro passo para reabrir o estreito e trazer esse regime que é incendiário com sua chantagem econômica, levar isso a um fechamento. Só nós temos os poderes para tomar as etapas que estamos tomando. Sob esse presidente, os Estados Unidos irão ajudar os aliados, irão enfrentar regimes bandidos como aquele que está em Teherã, e não teremos vergonha de usar nosso poder e nossas habilidades para projetar poderio militar a serviço do nosso interesse nacional acima de tudo. Agora, o que realmente é importante para que vocês noticiem, para que todos entendam, é que isso não é uma operação ofensiva, é uma operação defensiva. E é muito simples. Não estamos atirando antes que atirem primeiro. Não estamos atacando eles. Se atacar um navio, temos que responder. Não vamos deixar algum barco aparecer e atirar contra um navio. Vamos responder. Eu não sei qual é o número exato, mas eu sei que agora atingimos muitas dessas lanchas rápidas. E vamos continuar. Vamos abater os drones, abater os mísseis. Mas é uma operação defensiva em natureza. Você ouve histórias na imprensa de que está tendo um troca-troca. Mas não é nada disso. Essa é uma operação defensiva. E é isso que está acontecendo. Sobre a importância do estreito, estamos falando de 1/4, mais ou menos, do combustível global. Fertilizantes também, combustíveis. O regime iraniano não pode ficar ditando quem usa esse gargalo crítico de navegação. Eu não acho que isso está sendo noticiado o suficiente. Quer dizer, eu não leio todos os veículos do mundo. Eu não sei de que veículos alguns de vocês são, porque eu não converso tanto com vocês quanto a secretária. Mas temos que lembrar, isso é uma hidrovia crítica, internacional. Todo mundo sempre fala do direito internacional, mas o direito internacional sobre isso é muito claro. Nenhum país pode controlar uma hidrovia internacional. Não existe nenhuma lei internacional que fale, posso colocar minas em uma hidrovia internacional e explodir navios que se negarem à chantagem de passar. Isso é uma ação criminosa e alguém tem que fazer alguma coisa a respeito. Algo tem que ser feito. É completamente ilegal, completamente ilegítimo e completamente inaceitável. E é por isso que as Forças Armadas Americanas estão guiando navios pelo estreito. Estamos trabalhando para restaurar a liberdade de navegação e encerrar esses esforços para manter a economia global como refém. Agora, como uma prova de que isso está funcionando, 2 navios mercantes americanos com sucesso passaram pelo Estreito de Hormuz nos primeiros estágios desse projeto.
e agora estão seguramente a seu caminho. As Forças Armadas estão usando os ativos necessários para estender esse guarda-chuva protetivo da navegação comercial. Mas não se enganem, é uma operação defensiva, eu quero reiterar esse ponto. É importante que entendam isso. Se não dispararem nada contra esses navios, se não dispararem contra nós, não vai acontecer nada. Se dispararem, vão ser respondidos com uma resposta letal. Isso inclui destroyers de mísseis guiados, mais de 100 veículos em terra e no mar, drones e 15 mil dos melhores militares do mundo. Eu achei que eram 6 lanchas rápidas iranianas que tinham sido destruídas, mas são 7 até agora que não responderam aos nossos avisos. Algumas dessas coisas são como iates, como lanchas pequenas, comerciais, não são navios da Marinha, mas eles vêm rápido atirando e tentam danificar nossos navios. Agora 7 delas estão no fundo do mar. Por sinal, junto com o resto da Marinha iraniana. É ali que está a Marinha deles, no fundo do mar. Vamos continuar a abrir essa passagem pelo estreito para restaurar a liberdade de navegação. Agora, enquanto esse projeto progride de forma estável, a Operação Fúria Econômica continua impondo pressão máxima sobre o regime iraniano e o que resta da sua economia já frágil. Hoje a inflação no Irã é 70% e a sua moeda está em completa e total queda livre. As sanções e a fiscalização estão subindo junto do bloqueio naval para degradar a capacidade do Irã de gerar movimento e receita. Isso diretamente alveja as linhas de vida financeiras do regime. Só o bloqueio naval custa até 500 milhões de dólares por dia em receita perdida. 90% de todo o comércio iraniano foi parado, causando dano permanente à infraestrutura petrolífera do Irã, bem como a possibilidade de seu fechamento, e tudo isso em resposta à sua pirataria. Não pode acontecer de ter um estreito e ficarem explodindo qualquer navio, exceto os que vão e saem do Irã. Eles fecham o estreito e aí fazem pirataria e só os navios deles que passam, isso não pode acontecer. É por isso que temos um bloqueio, é por isso que temos sanções. Agora, o Tesouro Americano está identificando e cortando qualquer centavo que entre nos cofres desse regime. Qualquer ator comercial que possibilite a evasão de sanções do Irã vai enfrentar sanções secundárias, vai enfrentar a perda de acesso ao sistema financeiro americano. Conforme o presidente Trump disse, e os fatos declaram, os Estados Unidos da América têm todas as cartas na manga. Não existe nenhum cenário aqui onde, se eles decidirem escalar, eles vão ficar mais seguros. Não existe esse cenário. Nossa preferência é que o estreito seja aberto, da forma que deve estar aberto, da forma como era, qualquer um podendo usar, sem minas na água, ninguém paga pedágio. É isso que temos que restaurar. Esse é o objetivo. Todos os dias que o conflito continua, a nossa alavancagem sobre o Irã continua a aumentar e a posição deles continua a enfraquecer, especialmente quando se fala do bloqueio junto das sanções. Então o momento chegou para o Irã tomar uma decisão. Não é fácil para eles fazerem isso, porque eles têm uma fratura no próprio sistema de liderança. Mas, tirando isso, as pessoas que estão na liderança daquele governo, para dizer o mínimo, eles estão insanos. É difícil superar isso, superar esse sistema. Mas eles podem tomar uma escolha sensível, uma que é certa para o povo. O nosso presidente mostrou de novo que a preferência é pela paz, mas o Irã tem que aceitar a realidade da situação e vir para a mesa de negociações, e aceitar termos que sejam bons para eles, mas no final das contas bons para o mundo todo. O caminho diplomático, e existe um caminho diplomático, se há um caminho real diplomático que continuamos explorando, o Steve e o Jared estão trabalhando nisso, existe um caminho diplomático que pode levá-los à reconstrução, à prosperidade e à estabilidade, e a não ser uma ameaça para o mundo todo. Ou a alternativa é mais isolamento, colapso econômico e, no final das contas, uma derrota completa. Eu sei qual é a escolha certa para o Irã, e eu espero que o povo que está, o pessoal escolhendo ali, também saiba. Um último ponto, e é importante que eles entendam, eles não devem ficar testando o papel dos Estados Unidos, não sobre o presidente Trump. Ele provou de novo que vai colocar os atos atrás das suas palavras. Do jeito difícil, do jeito fácil, do jeito longo, do jeito curto. Vão perder. E agora é hora das suas perguntas. Repórter, secretário, você viu alguma indicação significativa de que o Irã está disposto a abrir mão do seu programa nuclear que seja verificável? Resposta. Olha,
Esse é um problema de longa data para eles. Eles sempre falam que não querem uma bomba atômica. Mas não é porque eles falam isso que eles não querem. Bom, como é que você sabe? Porque estão fazendo tudo, e historicamente têm tentado fazer tudo o que é necessário para conseguir uma bomba atômica. Por exemplo, eles tentam inovar com mísseis de longo alcance capazes de carregar ogivas. Agora podem atingir muito da Europa com esses mísseis. Fazem imensas centrífugas embaixo do solo para refinamento de urânio, enriquecimento de urânio. Tem muitos países no mundo que enriquecem urânio, mas eles fazem isso escondido dentro de montanhas, no subsolo, e mantêm componentes do programa nuclear em sigilo. Sabemos que eles têm urânio altamente enriquecido em 60%. E isso não tem qualquer uso civil. Você não pode usar isso para nada civil. Então eles têm uma oportunidade para concordar com algo que pode deixar claro que eles não querem uma bomba atômica. Uma coisa é falar que não querem, outra coisa é fazer coisas que provam que você não quer. E por sinal, se o que o Irã quer é um programa nuclear civil para usinas energéticas, tem vários países no mundo que já têm isso e não precisam enriquecer urânio para isso. Eles podem importar o material já enriquecido. Eles podem ter o programa nuclear civil se quiserem, mas não é assim que eles agem. Eles querem um programa nuclear militar. E isso é inaceitável. Então, esse é o processo no qual estamos envolvidos agora. Um processo para criar, e esse é o objetivo dessa diplomacia, ter algum nível de entendimento sobre quais são os tópicos com os quais concordam negociar. Não temos que ter o acordo todo escrito em um dia. Isso é altamente complexo e técnico. Mas temos que ter uma solução diplomática que seja muito clara sobre os tópicos que estão dispostos a negociar e a extensão das concessões que podem fazer para fazer com que as conversas valham a pena. É isso que o Steve, o Jerry e todo o time estão trabalhando em fazer. E eu espero boas notícias. Esse é o resultado que preferimos. É o resultado que preferiríamos um ano atrás. É o resultado que todos prefeririam há muito tempo. Mas eles não estão nos dando essa opção. Eu não sei como o nome de vocês, não, eu só vou ficar apontando. Você aí atrás. A que hora a gente sabe o nome de vocês? Eu não sei. Ele brinca. Repórter. Eu tenho duas perguntas sobre duas questões separadas. Marco Rubio, duas perguntas? Pô, tem muita gente aqui. Tá bom, duas perguntas e eu dou uma resposta, mas eu escolho a pergunta que eu quero responder. Repórter. Primeira pergunta é sobre o bloqueio naval. Vários congressistas dos dois lados falam que o bloqueio naval é um ato de guerra. Qual a sua resposta para eles? E a minha segunda pergunta. E sobre o embargo de combustível de Cuba? Quanto tempo vai durar? Resposta. Ok, vou responder as duas. Gostei das perguntas. Por que nós temos um bloqueio naval? Nós temos um bloqueio naval porque eles fecharam o estreito. Então eu não sei de que congressistas você está falando, mas o que eu pergunto para eles é o seguinte, muito simples. Esses caras fecharam o estreito de Hormuz. O Irã fala, vamos fechar o estreito, ninguém passa, nenhum país do mundo pode passar, a não ser que nós permitamos, e tem que pagar. Mas os nossos navios podem passar. É isso que os iranianos estão falando. Quem concorda com isso? Então, como podemos ter uma situação onde eles podem fechar o estreito para todo mundo e os únicos que podem passar sem pagar nada são os próprios iranianos? Se você fizer isso, vão manter o estreito fechado para sempre. Estão tentando fazer isso ser o novo normal. E não há nenhuma circunstância onde possamos permitir que eles normalizem o fato de que eles podem impedir que navios comerciais passem, que possam colocar minas na água. Então a resposta é, nós vamos bloquear também os navios deles. Se os nossos não saem, os de vocês não saem também. Isso não é um ato de guerra, mas é uma medida defensiva opondo o que eles fizeram. Sabe o que é um ato de guerra? Colocar minas na água. Por que os congressistas, ou quem quer que esteja reclamando, por que não estão reclamando das minas na água? O Irã colocou minas na água. Colocar minas na água internacionalmente é ilegal em qualquer circunstância, e eles fizeram isso. Isso é uma loucura, mas é o que eles fizeram. Agora, sobre Cuba. O bloqueio de combustíveis em Cuba, não tem um bloqueio de combustíveis em Cuba especificamente. O que está acontecendo com Cuba é o seguinte. Cuba tinha petróleo de graça da Venezuela. Pegavam 60% desse petróleo e revendiam por dinheiro, sequer beneficiaria o povo. Então o único bloqueio que está acontecendo é que os venezuelanos decidiram que não vão mais dar petróleo de graça para Cuba. E agora você pode só imaginar, com os preços que as coisas estão, ninguém vai dar petróleo de graça, ainda mais para um regime fracassado como o cubano. Com Cuba é pior, o modelo deles não funciona. O povo que está a cargo não consegue resolver. O motivo não é só porque são comunistas, o que já é horrível, mas é porque são comunistas incompetentes. A única coisa pior que um comunista é um comunista incompetente. E comunistas incompetentes estão chefiando aquele país, não sabem como consertar. Estamos falando de 150 quilômetros da nossa costa ter um regime fracassado.
É um status impossível. Eu vou endereçar isso em mais detalhe, mas não hoje. Repórter, você vai para o Vaticano falar com Cuba. Isso é para amenizar a relação depois das falas do presidente Trump? Resposta, não, já tínhamos essa viagem planejada. Tem muito para falar sobre o Vaticano. Por exemplo, o Papa voltou da África agora, onde a igreja está sendo muito vibrante, está indo bem. E temos a mesma preocupação sobre a liberdade religiosa ali em diferentes partes do mundo. Falando nesse negócio de Cuba agora, nós demos para Cuba 60 milhões de dólares de auxílio humanitário, mas não deixam a gente distribuir, então estamos distribuindo junto com a igreja. Queremos dar mais auxílio humanitário para Cuba, por sinal, com a igreja distribuindo, mas o regime cubano tem que permitir. Eles não querem deixar nem que o próprio povo receba mais auxílio humanitário. Então tem muito para discutirmos. Repórter, o presidente falou que o Papa está colocando muitos católicos em risco como resultado da forma como ele fala sobre a guerra do Irã. Resposta. Eu não acho que é bem isso que o presidente falou. O presidente falou que que o Irã não pode ter uma bomba atômica porque usariam contra lugares onde tem muitos cristãos. Eu não quero falar aqui pelo presidente, mas eu posso caracterizar um pouco sobre esse ângulo. Ele não entende por que qualquer um. Sem nem falar do Papa, o presidente, e eu também, nós não conseguimos entender como qualquer um acha que é uma boa ideia o Irã ter uma bomba atômica. Olha só o que estão fazendo com o Estreito de Hormuz agora. O mundo inteiro está refém. Eles têm os marujos, que vêm de navios comerciais, que estão passando fome no meio do Golfo e sequer ligam. Não ligam para isso. Não ligam que economias pelo mundo estão derretendo, nem dos próprios aliados. Isso é o que estão falando com o Estreito. O que você acha que ia acontecer se tivessem uma bomba atômica? Iam ter o mundo como refém. É o que fariam. Fariam com o mundo com uma bomba atômica o que estão fazendo agora com o Estreito. E eu acho que o argumento do presidente é que, como alguém pode não ver isso como um resultado inaceitável, como um risco inaceitável? Realmente, é difícil de entender e alguém tem que fazer alguma coisa. A diferença entre esse presidente e os 6 que vieram antes dele é que ele é o único que está disposto a fazer alguma coisa. Todo mundo fala que o Irã não pode ter uma bomba atômica, mas você tem que fazer alguma coisa. E ele está disposto a fazer. E é isso que ele prometeu que ia fazer, por sinal, na campanha. Desculpa, pessoal, eu não sei o nome de vocês. Vocês deviam colocar um crachazinho aí para me ajudar, hein? Mas fala você. Repórter. Secretário, o presidente falou várias vezes, tentamos entender, ele fala com um sotaque muito forte, mas ele pergunta sobre o povo curdo, a minoria étnica curda no Iraque, na Turquia e no Irã. Você pode esclarecer para quem as armas foram dadas e qual era o objetivo com as armas? Resposta. O que o presidente expressa, e eu acho que ele tem expressado isso de forma repetida, é que ele gostaria... Claro, ele fica com o coração partido com os protestos no Irã. Se você é um iraniano, você não tem liberdade, a economia não funciona, você não tem liberdade de expressão, você tem medo de receber um tiro na cabeça por protestar. E claro que isso parte o coração do presidente, ver as pessoas sendo abusadas desse jeito, sem poder fazer qualquer coisa contra o governo. Por sinal, vocês lembram do protesto em 2009, onde eles assassinaram pessoas nas ruas? Esse é um regime perverso. São pessoas que enforcam gente de guindaste em praça pública para todo mundo ver. Eles continuam com essas execuções. Eles continuam a fazer isso por mais de 1,5 décadas agora. O que o presidente está expressando é que ele gostaria que o povo iraniano pudesse revidar algumas das coisas que estão acontecendo. E eu veria isso como distinto e separado da questão específica da operação que acontecia antes de ser concluída. E certamente diferente das operações em curso. Right there in the... Regarding Colombia, Mr. Secretary, right behind you, not Colombia, right there. Yes, ma'am. Mr. Secretary, thank you so much. On Lebanon, are we in a ceasefire Repórter, or less fire? sobre o Líbano, The second question, do you think you would be able o cessar-fogo perdura? an agreement between Lebanon E você acha que conseguiria um acordo? without risking a civil war in Lebanon? What are you doing to what are you doing to... No, I got it. I got the question. Resposta. Entendi a pergunta. Olha, o desafio com o Líbano é o seguinte. Não tem problema entre o governo do Líbano e de Israel. Israel não alega que qualquer terra no Líbano pertence a Israel. E eu acho que amplamente o acordo entre Israel e Líbano é atingível. O problema entre Israel e Líbano não é nenhum dos dois países, é o Hezbollah, que opera dentro do território libanês, aterrorizando
e atacando israelenses, mas também causam um dano tremendo contra o povo libanês. O motivo pelo qual o Líbano é atacado por Israel é por causa do Hezbollah. O Hezbollah se esconde numa casa, começa a disparar foguetes contra Israel e aí recebem um tiro em resposta. Então o que você está vendo agora são respostas israelenses ou a ataques ou ameaças. E isso não é novo, isso já acontece há muito tempo. Qual é a nossa esperança? Nossa expectativa é que consigamos mediação entre os dois países para tentar resolver isso, significando que o governo libanês, o exército libanês, tenha não só a disposição, mas a capacidade de começar a enfrentar o Hezbollah, porque o povo libanês também sofre com o Hezbollah. E, por sinal, quem está por trás do Hezbollah no Líbano? Por que eles existem? São um agente do Irã. Se você olhar para o Oriente Médio e você identificar todos os problemas, Hamas, Hezbollah, os Houthis até certo ponto e outros, atrás de cada um desses grupos terroristas está Teherã. Então, além de bomba atômica, além de tudo isso, esses caras estão atrás de todos os maus agentes. O Hezbollah é uma extensão, uma ala do desejo iraniano de desestabilizar a região. Então, estamos muito comprometidos com esse processo. Essa é uma pergunta complexa, isso já acontece há muito tempo, não vai ser fácil. Mas vamos fazer tudo o que possamos para garantir que ambos os lados continuem dialogando para que possa haver progresso em algum tipo de cessar-fogo permanente, que não seja constantemente estragado pelo Hezbollah e pela violência do Hezbollah. Aí você aí no meio. Repórter, você falou dos navios que passaram pelo Estreito de Hormuz. Outros navios vão voltar a transitar com segurança normal? Resposta. Nós não vamos falar a que navios estamos falando para receber a escolta, mas vamos anunciar depois que as escoltas acontecerem só por segurança operacional. Mas o objetivo aqui é muito simples, estabelecer uma zona de trânsito que seja protegida por uma bolha de ativos navais e aéreos americanos. E então permitir que os navios que querem transitar possam sair por ali e chegar ao mercado e que possam fazer isso de forma confiante. Isso não acontece em 12 horas. Demora algum tempo para ter essa bolha e ter essa confiança. E estamos em contato, bem, não sei, com muitas linhas de navegação sobre movimentar. E esperamos que possamos continuar a melhorar a segurança e ver esse movimento. E nós iremos anunciar após as escoltas. Não vamos ficar anunciando, ei, amanhã tal navio vai sair a tais horas. Claro, por questão de segurança, mas estamos confiantes que vamos chegar lá. Olha, não vai resolver todo o problema do estreito, mas vai resolver muito disso. O importante é desafiar o que o Irã está fazendo agora. Se vocês tirarem qualquer coisa do que eu estou falando, lembrem-se, o Irã não pode normalizar esse controle do estreito. Isso é completamente ilegal, é completamente ultrajante. E qualquer país no mundo deveria estar junto de nós em condenar e fazer algo a respeito. Mas os Estados Unidos são quem deu um passo adiante e está fazendo algo. We'll see if we get to Colombia today. Go ahead. You guys have an election now. Why don't you wait till after your election? Repórter, sobre o seu comando mais cedo com o Comando Sul dos Estados Unidos. Havia um mapa de Cuba atrás de vocês. O que você discutiu com o Comando Sul sobre Cuba? E tem alguma atualização? Resposta, eu não posso te falar o que eu discuti. Quer dizer, Cuba está na área de responsabilidade do Comando Sul. Os nossos embaixadores estavam na reunião de todo o hemisfério e o comandante do Comando Sul, e tinha um mapa de Cuba ali. E eu falei, bem, vamos tirar uma foto na frente do mapa, porque é um ponto do Comando Sul. Temos mapas de outros países também, hein? Ele fala brincando. Repórter, e a Groenlândia? A Groenlândia? Tinha o mapa da Groenlândia? Rubio, não tinha naquela reunião. Repórter, posso perguntar em espanhol? Mas você vai ter que traduzir para eles. Ela fala, bom, então eu vou perguntar em inglês, mas responde em espanhol também. Ela pergunta, o secretário do Interior da Venezuela ainda tem uma recompensa de 25 milhões de dólares, o Diosdado Cabello, 25 milhões de dólares. Essa recompensa está pausada ou vocês estão negociando com a presidente Delcy Rodrigues para que ele seja entregue? Resposta, eu não tenho nenhuma atualização sobre isso. É como está no site. Mas eu não vou te falar o que estamos discutindo em privado. Ela pergunta em espanhol. O Departamento de Estado ainda considera Diosdado Cabello um narcoterrorista? E ele responde em espanhol. A política dos Estados Unidos não mudou, e quando mudar, vocês saberão. E depois repete em inglês. Você aí de verde.
All right, go ahead. I'm sorry. Go. I'm learning. They gave me a little map. I don't know where. Eles me deram um mapinha aqui de quem é quem aqui entre vocês. I'm kidding. No, Alguns tinham um xizinho vermelho no mapa aí, não fala com ele. É brincadeira, é brincadeira. price of gas in the country right now is Yeah. $4.50. Repórter, o preço médio da gasolina agora é $4,50. Do you think it will affect Republican Você acha que isso vai afetar as perspectivas dos republicanos nas eleições? Resposta, eu não vou especular sobre política aqui. events that Isso tem a ver com eventos globais. Isso também foi verdade durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. look, we don't benefit Mas olha só, nós não nos beneficiamos do estreito tanto quanto outros países. parts of the world that are really suffering big time. Tem outras partes do mundo que também estão sofrendo imensamente. Right now is like the world's largest net Eu acredito que os Estados Unidos agora são o maior exportador de petróleo e gás natural, because we have this capacity. So we've been insulated to some degree. porque temos essa capacidade. To some extent to global. Nós fomos isolados até certo grau, In the end, I mean, nessa we're more capacidade. exposed than other countries, even though that's not welcome. De certa forma, That are paying more e estamos mais isolados, e estamos mais abastecidos que outros países. O petróleo ainda assim sobe. Achávamos até que estaria muito mais alto a esse ponto, mas é suficiente dizer, pense nisso, se o Irã tivesse uma bomba atômica e eles decidissem fechar o estreito e fazer $9 o galão de gasolina, não poderíamos fazer nada a respeito, porque eles teriam uma bomba atômica. Um Irã com uma bomba atômica poderiam fazer o que diabos quisessem com aquele estreito e ninguém poderia fazer qualquer coisa. E esse é um dos muitos motivos, além da imensa perda de vida de uma bomba atômica, pela qual o Irã não pode nunca ter uma bomba atômica. Isso é só um exemplo. Se eles tivessem uma bomba atômica, fechariam o estreito e diriam para o mundo, vão fazer o quê? Esse é um mundo no qual ninguém quer viver, e não vai acontecer enquanto esse presidente for presidente. Então, isso é só mais um exemplo pelo qual o Irã nunca pode ter uma bomba atômica. Não, você é a de preta. Quer dizer, eu sou daltônico, mas você aí. A primeira que eu chamei aqui, você. Isso é caótico, hein? Repórter. Você há muito tempo fala sobre direitos humanos na China, incluindo direitos humanos e extração forçada de órgãos. Conforme o presidente vai falar com Xi Jinping na semana que vem, você espera que isso esteja em discussão? Resposta. Bem, nós sempre trazemos essas questões à tona. Há, claro, fóruns apropriados para isso. Mas nós iremos continuar a falar sobre isso nos fóruns apropriados. Repórter, você falou que alguns países falaram sobre um contato para tentar fazer com que as escoltas acontecessem. Você pode falar quantos países? Resposta. Quer dizer, é uma boa pergunta. Muitos países disseram que temos que resolver isso. Repórter, mais que 100, menos que 100? Resposta, eu não sei, eu não trouxe um número aqui. Mas a questão é que a capacidade para fazer isso é um problema. Muitos países queriam fazer algo a respeito, mas não tem uma marinha que seja suficiente para isso, ou não conseguem chegar a tempo. Alguns falam, não, a gente quer se envolver, mas a gente quer se envolver depois que acabar. Bem, depois que acabar não faz mais sentido. Talvez haja algum tipo de utilidade em algum tipo de missão depois do conflito. Mas existem outras formas nas quais podem ajudar. Eu não quero falar quais são esses países por motivos óbvios. Eles estão preparados para nos ajudar de certas formas, mas talvez não queiram que isso seja público, porque isso pode impactar sua política externa ou ter alguma ramificação interna. Mas a responsabilidade primária pelo projeto Liberdade é dos Estados Unidos, porque é o único país que consegue projetar poder naquela parte do mundo da forma como estamos fazendo. Somos os únicos que podem fazer e somos quem está fazendo como um favor ao mundo. Isso é um favor ao mundo, porque são os navios deles que estão presos ali. São suas cargas que estão ali. Tem auxílio humanitário para ir para vários países que está preso ali no Golfo Pérsico agora. É o fertilizante necessário para a comida que está preso ali. Não é o nosso fertilizante, é o fertilizante deles. Então nós queremos ser úteis, e é por isso que o presidente deu um passo adiante, porque somos os únicos que podemos fazer isso. Repórter, sobre a alta do preço do combustível, o presidente disse que isso era um preço pequeno para pagar para se livrar de uma bomba atômica. Rubio, você tem que entender qual era o plano do Irã. Eles pensavam, nós vamos fazer esse escudo de mísseis, drones, foguetes,
para que não pudessem mais ser atacados. E atrás daquele escudo de mísseis que estavam fazendo, eles poderiam então construir o que quisessem com seu programa nuclear. Então, nós temos sido muito consistentes nessa mensagem. A operação ia destruir a marinha, destruímos a marinha. Não tem mais marinha. Tem alguns poucos barcos rápidos, mas não tem marinha. Não tem força aérea. Qual foi a última vez que você ouviu ou leu qualquer coisa sobre um jato iraniano indo para qualquer lugar? Eles não têm força aérea. Suas capacidades de lançar mísseis foram substancialmente degradadas e a sua base industrial de defesa foi gravemente ferida. Então, estavam tentando fazer um escudo para poderem esconder o programa nuclear. E isso foi erradicado. Esse era o propósito dessa operação desde o primeiro dia. A operação, lembrando, a operação foi épica, aquela fase acabou. Agora estamos com o Projeto Liberdade. Quanto a negociações, o presidente deixou claro que o processo de negociação tinha que lidar não só com o enriquecimento de urânio, mas o que acontece com esse material, no fundo, em algum lugar nas montanhas, eles não querem escavar isso. Isso tem que ser endereçado. Isso está sendo endereçado nas negociações. Eu não vou ir mais fundo no progresso que houve sobre isso, porque eu não quero colocar as negociações em risco. Mas é suficiente dizer que o presidente e toda a equipe entendem a centralidade dessa questão. Isso vai ter que ser endereçado. Right there. Right there. Yes. Thank you. Secretary, I have another two-part question for you. Okay. First, are you taking part in those Repórter, negotiations? você está participando Secondly, President Trump has made it clear that das negociações? E, em segundo lugar, so why should Americans even care o presidente about, disse Project Freedom and these que os Estados Unidos não lidavam com o Estreito de Hormuz diretamente. Então, por que os americanos deviam ligar para o Projeto Liberdade? Resposta. Começando com a segunda pergunta. Por que os americanos deveriam ligar? Porque, no final das contas, isso tem um impacto na economia global, que, no final das contas, impacta a nossa também, no longo prazo. Primeira resposta. Número 2. Se estamos num mundo onde um Estado bandido, que nem esse regime iraniano, pode achar que o novo normal é controlar as hidrovias internacionais, não vai demorar muito tempo até você ver isso acontecer com múltiplas hidrovias pelo mundo. Posso falar de 6 ou 7 gargalos de navegação vitais pelo mundo, que algum país poderia dizer, adivinha só, se o Irã fez, a gente vai fazer também. Nós agora vamos cobrar pedágio. E aí vai ficar nos afetando mais e mais. Isso é inaceitável. Não podemos estar num mundo que tem muita energia e tempo sendo investidas na ideia de que as águas internacionais são livres para que os bens fluam. As coisas que nós fabricamos aqui e exportamos têm que passar por vários gargalos internacionais. E se nós vamos viver num mundo onde um país pode falar que agora as águas internacionais são nossas e você vai ter que nos pagar para usar, não podemos aceitar isso como normal. E é isso que os iranianos querem fazer. Então estamos fazendo duas coisas a respeito. E não falamos o suficiente sobre a segunda. A segunda coisa é que estamos indo para a ONU. Todo mundo adora a ONU, né? Então estamos indo para a ONU e estamos falando, vamos fazer uma resolução condenando isso, falar que é errado colocar minas ali, é errado atirar em navios comerciais. É disso que estamos discutindo aqui. Não estão atacando navios militares, estão atacando cargueiros comerciais, é ultrajante. Isso tem que parar. E precisa parar. E se não parar, então o mundo deveria diplomaticamente e economicamente isolar o Irã. Mas se nós falamos de um mundo onde o Irã pode controlar as hidrovias, então isso tem um impacto de curto e longo prazo nos americanos. E só nós podemos fazer algo a respeito. Repórter. O presidente vai pressionar Pequim sobre a política quanto a Taiwan? Resposta. Taiwan vai estar na conversa, sempre está. Os chineses entendem nossa posição sobre isso e nós entendemos a posição deles. Eu acho que ambas as partes... Quer dizer, eu não quero adiantar o que vai acontecer nas conversas, mas eu acho que os dois países entendem que não é interesse de ninguém ver alguma coisa desestabilizadora acontecer nessa parte do mundo. Não precisamos de quaisquer eventos desestabilizadores quanto a Taiwan ou qualquer lugar do Indo-Pacífico. E isso é para benefício mútuo, tanto dos Estados Unidos e dos chineses. Repórter. What happened? Why is everybody giggling? What happened? You guys... Oh, I'm sorry. Are they mean to Carol, you? no, they're not mean. Oh, okay. I don't think they are. I hope not. But I'm All right, Carol I'm from sorry. Go Lindell ahead. TV, and nice to Thank ask you a you. question All right. today, sir. How does the state... Repórter, como o Departamento de Estado interpreta a fala do presidente que falou o povo iraniano tem que ter armas, e acho que eles estão recebendo algumas armas.
O que estão fazendo? Estão suprindo essas armas? Resposta. Eu acho que o presidente pensa que é de partir o coração que o povo iraniano é oprimido da forma que é por esse regime. Pessoal, eu já falei isso. E eu acho que eu falei isso na minha audiência, na minha sabatina, quando me confirmaram nesse cargo. Eu não conheço nenhum país no mundo que tenha uma diferença tão grande entre o povo e quem administra. Esse país é administrado por clérigos xiitas radicais, e não é isso que o povo iraniano é. Eles podem ser muçulmanos xiitas, mas não são clérigos, não são radicais, e só querem uma vida normal. De muitas formas, é um país muito cosmopolita, com uma história incrível, e um incrível legado. Então existe essa imensa divisão entre o povo do Irã, com quem nós simpatizamos e com quem o presidente simpatiza, porque são eles que estão sofrendo. O mundo é vítima do Irã. O mundo é vítima do Irã porque são terroristas, pelo que estão fazendo com o Estreito. Mas o povo do Irã são vítimas diárias desse regime. E eu acho que ele só está expressando essa simpatia, essa frustração de não poder fazer mais para se livrar desse regime que arrasou o país e que o isolou do mundo. E é um país que não deveria ser isolado do mundo, porque tem um povo incrível. Eu queria ter tipo um dadinho para sortear vocês, como eu falo. Ali, você da Itália aí. Ele é italiano. Ele costumava cobrir o Congresso quando eu era senador. Você é italiano, não é não? Repórter, duas perguntas. Como você vê o papel global do Papa no atual ambiente geopolítico? E quais são seus objetivos com a Itália? O presidente sugeriu que a Itália não estava agindo como esperado. E sobre o Hezbollah e o Líbano, numa entrevista recente na Fox News, você trouxe preocupações sobre mais apoio às Forças Armadas do Líbano. Você pode elaborar mais sobre isso? Resposta. Primeiro, sobre o Vaticano. Eu sou um católico apostólico romano e eu aprecio o Papa, mas ele também é um chefe de um Estado. É um país com presença diplomática em mais de 100 países pelo mundo. E nós dialogamos muito com o Vaticano, porque estão em muitos lugares. Eu já detalhei 2 exemplos. Trabalhamos com a Igreja Católica na distribuição de auxílio humanitário em Cuba. Nós compartilhamos com a Igreja Católica nossas preocupações com a repressão a minorias cristãs e também os desafios que acontecem com os cristãos na África, onde o Papa visitou há pouco. Então temos muito para discutir com eles. E eu converso bastante com eles. Então a viagem realmente não está atrelada a nada, além do fato de que é normal nós conversarmos com o Vaticano, como outros secretários de Estado fizeram no passado. Também sobre o Líbano. Repórter, não, mas a expectativa do presidente. Resposta. Olha, os italianos ajudam com treinamento policial há muito tempo e nós queremos a ajuda de todos. Mas com o Líbano, o que tem que acontecer é que temos que ter um governo libanês com a capacidade de atacar o Hezbollah e de desmontar o Hezbollah. Não deveria haver o Hezbollah e o governo. Tem que ter o governo e tudo está embaixo dele. E estamos trabalhando na paz ali, mas temos que ter a capacidade para os libaneses para poderem fazer isso e acho que a Itália poderia ajudar. Did I call on you already? You already got a question? In the green? Did I call on you already? No. Okay, all right. Go ahead. Yes. Repórter, você falou sobre a resolução da ONU. Qual o objetivo dessa resolução? E tem uma parecida antes que foi vetada pela China e pela Rússia. Você tem algum tipo de garantia que a Rússia concordaria com essa resolução? Resposta. Ninguém quer ver vetos novamente. Fizemos alguns ajustes na linguagem. Mas a linguagem não é muito complicada. Eu acho que é um teste verdadeiro para a ONU. Como uma coisa que pode funcionar para alguma coisa na resolução de problemas globais. Qual é o propósito da ONU? É o lugar onde você poderia resolver pacificamente conflitos globais. Agora você tem um país que está criminosamente tomando posse de uma hidrovia internacional e explodindo navios comerciais e colocando minas na água. As pessoas têm que entender o quão ultrajante e inaceitável isso é. Que qualquer país fique disparando contra navios comerciais ou colocando minas na água.
Nós sequer estamos pedindo tropas para a região. Só estamos pedindo que isso seja condenado, que seja pedido ao Irã que pare de explodir navios, que remova essas minas e que permita que auxílio humanitário flua, porque tem auxílio humanitário que está detido ali no Golfo. É um pedido muito modesto. Se você me falar que a comunidade internacional, centenas de países, não conseguem se unir atrás disso, então eu não sei para que serve o sistema da ONU se não conseguem resolver uma coisa tão direta quanto isso. E tanto para os chineses quanto os russos, eu diria que é no interesse deles que essa resolução seja aprovada e que tenha pressão sobre o Irã, porque é no interesse deles que os estreitos de Hormuz e outras hidrovias não fiquem fechadas e causem caos econômico. Ali no fundo, de gravata amarela. Repórter, você tem uma profunda fé em Deus e na pátria. Rubio, gostei da pergunta, continua. Repórter, eu tenho que te perguntar, qual é a sua esperança para a América em um momento como esse? Rubio, minha esperança para a América é a esperança que eu sempre tive, a esperança que todos compartilhamos. Queremos continuar a ser o lugar onde qualquer um pode conquistar qualquer coisa, onde você não é limitado pelas circunstâncias do seu nascituro, pela cor da sua pele ou por sua etnia, para ser um lugar onde você pode superar desafios e cumprir seu potencial. Esse deveria ser, francamente, o objetivo de qualquer país do mundo. Nos Estados Unidos, não somos perfeitos. Nossa história não é perfeita, mas é melhor que qualquer outra. A nossa é uma história de melhoria perpétua. Cada geração deixou a próxima geração de americanos mais livre, mais próspera e mais segura. E esse também é o nosso objetivo. É um país único e excepcional. E chegando ao aniversário de 250 anos, temos muito para estar orgulhosos e aprender de nossa história. É uma de melhoria contínua, onde cada geração fez a sua parte para nos trazer mais perto de cumprir a visão que os pais fundadores desse país tinham. Você, não você, você, a do lado, não você, a do lado de rosa, desculpa, eu já apontei para ela, eu tenho que ter um daqueles laserzinhos para apontar para vocês. Não você, a menina de rosa. Repórter, eu tenho uma pergunta sobre a relação entre o Irã e a China. Qual a sua relação à visita do ministro das Relações Exteriores para a China? Pequim também instruiu suas companhias a ignorar sanções americanas. Resposta: você vai ter que falar com o Departamento do Tesouro especificamente sobre as opções que temos quanto a isso, incluindo sanções secundárias. Eu não tenho nenhum anúncio sobre isso hoje. Mas sabe, não fazemos isso com nenhum fim simbólico. Agora, sobre a visita, ok, espero que os chineses digam o que ele tem que ouvir. É que o fechamento do estreito está isolando vocês. Espero que a China diga que vocês não podem ficar colocando minas, não podem colocar a economia global como refém. Eu espero que os chineses, não sei se vai ser em privado, mas espero que essa mensagem chegue. Como eu disse hoje mais cedo, a China é uma economia baseada em exportações. Eu não estou aqui para falar sobre o que é bom para a China, mas é óbvio que a China é uma economia exportadora. Isso significa que eles dependem de outros países para que comprem. Você não pode comprar deles se você não conseguir despachar os seus navios. E você não pode comprar se a sua economia for destruída pelo que o Irã está fazendo. Então é no interesse da China e do Irã que o Irã pare de fechar o estreito. O rapaz com a gravata vermelha. Qual é o seu nome? Liz. Repórter. Outra pergunta sobre a China e o Irã. Você disse no começo dos seus comentários que todas as situações financeiras seriam alvejadas. Isso inclui bancos chineses com a visita do presidente? Resposta: eu não tenho um anúncio, isso teria que vir do Departamento do Tesouro. Mas tem sanções que já estão funcionando. E sanções não significam nada a não ser que você haja com elas. Então eu acho que o Departamento do Tesouro vai falar sobre qualquer anúncio específico. Estamos satisfeitos com as nossas sanções. Um custo tem que ser imposto ao Irã pelo que eles fizeram. Se eles se safarem disso sem pagar nada, vocês vão ver vários lugares no mundo todo. Outros países vão querer fazer a mesma coisa. Isso é inaceitável. Novamente, eu quero reiterar o ponto. Nós continuamos discutindo sobre a guerra e os tiros, etc. Esses caras estão fechando uma hidrovia internacional. O Estreito de Hormuz não é do Irã. Eles não têm o direito de fechá-lo e explodir navios e colocar minas.
E é isso que eles fizeram, isso tem que ser endereçado. E não pode ser normalizado. Não há circunstância onde isso possa ser normalizado. Não podemos estar num mundo onde olham, isso é normal. Você tem que pagar um pedágiozinho para o Irã para passar por uma hidrovia internacional. É inaceitável naquele estreito, mas você está também criando um precedente que pode ser repetido em outros lugares pelo mundo. O mundo todo deveria condenar isso. E o mundo todo deveria estar fazendo algo junto conosco a respeito. Vamos falar com outros países, eles vão ter chance de fazer algo na ONU. Você, a moça ali de branco. A moça ali de branco. Repórter. Tá, mais duas eu tenho que sair. Mais duas eu tenho que sair. O Irã mostrou que consegue suportar muita pressão. E que ontem o presidente disse que eles podem ficar sem armazenamento de petróleo em 2 semanas. Você acha que isso vai ser o que leva eles à mesa de negociação para desistir de suas ambições nucleares? E se não for isso, o que será? Resposta. Olha, a economia tem um dano devastador. Mas a questão não é essa, é que eles não ligam se o povo sofre. Tem uma diferença entre podermos suportar pressão e não ligamos. Eu acho que tem gente dentro daquele sistema que liga um pouco mais. Alguns dos eleitos, alguns que você vê na TV de terno. Esses ligam porque eles sabem que no final das contas tem que viver na realidade. E aí tem um outro elemento do governo deles, a Guarda Revolucionária Islâmica, que talvez liguem menos para isso. Talvez estejam mais interessados na sobrevivência do regime a todo custo. Mas esses são pontos de pressão. Repórter, o governo disse que o regime iraniano está dividido. Resposta. É difícil falar com eles diplomaticamente, porque sai uma oferta, aí demora 5 ou 6 dias, porque tem que passar pelo sistema, tem que achar o líder supremo onde é que está se escondendo, ele tem que assinar isso, e esse é o sistema deles. O sistema deles sempre teve várias camadas. Mas é suficiente falar que o Irã tem que pagar um preço. Eles têm que lidar com as respostas. Ou eles vão ter um peso econômico grande, mas também isolamento diplomático. Mas você tem razão. Eles têm um alto limite, mas não é ilimitado. Ok, essa aqui vai ser a última. Repórter, muitas pessoas querem saber qual é o seu nome de DJ. Qual é o seu nome como DJ? Resposta, vocês não estão prontos para saber meu nome como DJ. Repórter, se a guerra for voltar aos combates, se os combates voltarem, isso voltaria sob o projeto Liberdade? E eu pergunto, porque isso também tem a ver com a lei de poderes de guerra. Resposta, olha, a operação Fúria Épica foi concluída, atingimos os objetivos dessa operação. Nós não estamos comemorando qualquer tipo de situação adicional. Preferiríamos a paz. O que o presidente preferiria seria um acordo. Ele preferiria ter um memorando de entendimento para futuras negociações, para que o mundo possa voltar ao normal. Ele preferiria isso negociado através do que Steve e Jerry têm feito. Essa é a rota que ele preferiria. Mas essa não é a rota que o Irã tem escolhido. Então o resultado é que os Estados Unidos têm que fazer algo sobre o fato de que somos a única nação do planeta que pode fazer alguma coisa para abrir a pista de navegação no Estreito de Hormuz e para resgatar os marinheiros que estão presos ali. O que vai acontecer no futuro é especulativo e eu não vou especular. Mas olha, esses caras estão enfrentando uma destruição catastrófica da sua economia, geracional. Uma destruição geracional à riqueza do país, imposta sobre si mesmos pelas ações que estão tomando. Eles deveriam ver o que estão fazendo. Repórter, não ouvimos a pergunta. Resposta, eu adoro falar sobre esse assunto, mas sobre a questão da lei de poderes de guerra. Eu vou falar porque eu adoro. Porque mesmo quando eu era senador, eu falei uma coisa. A lei de poderes de guerra é inconstitucional, é 100% inconstitucional. Não é posição minha ou do presidente falar sobre isso. É a posição de todos os presidentes que já ocupou esse cargo. Desde o dia que a lei foi aprovada. Ela é inconstitucional. Nós estamos de acordo com a lei, nós notificamos o Congresso porque queremos ter boas relações com o Congresso. Mas mesmo quando eu era senador, eu já falava que a lei de poderes de guerra é inconstitucional 100%.
Podem falar o que quiserem, mas essa não é a posição só desse presidente. É a posição de todos os presidentes, desde o dia que aquela lei foi aprovada. Ela infringe os poderes constitucionais do presidente. Nós não reconhecemos essa lei como constitucional. Ainda assim, estamos de acordo com elementos dela por propósitos de manter boas relações com o Congresso. E nós queremos que eles estejam envolvidos e informados. Eu já fui ao Capitólio, acho que umas 4 vezes esse ano. Queremos que se envolvam nisso. Mas eu quero deixar claro, a lei é inconstitucional. E todos os governos tiveram essa posição. Ok, eu dei mais de 50 minutos para vocês. Obrigado. Bom, muito bem, nós ouvimos então o secretário de Estado Marco Rubio respondendo perguntas de repórteres, hoje substituindo a secretária de imprensa Caroline Leavitt. A ver